A gente pedir para os irmãos abram a palavra de Deus em Sofonias. Um pouquinho depois aí de Miqueias, que nós lemos, né? A de leitura. Vamos para mais um profeta aí, no Antigo Testamento. Sofonias, capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo 1º e 2º e vamos olhar alguns versículos do capítulo 1. Sofonias, capítulo 2, versículo 1 e 2, apenas por enquanto. 3 também, irmãos, perdão. Sofonias, amém? Os irmãos acharam? Capítulo 2, Sofonias, capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, algumas versões como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Só até aí, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós oramos mais uma vez, Senhor, e suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, que possa ser repreendido das nossas vidas todo conceito que não agrada ao Senhor, ó Deus, e que possamos meditar na Tua palavra, Senhor, e que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ó Deus, mais uma vez, neste culto, e que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, Senhor, nas nossas vidas, na minha vida, na vida da Tua igreja, que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, como foi falado, hoje é um culto que nós vamos relembrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Nós aprendemos que toda a palavra de Deus ela é inspirada, ela é inerrante, infalível, e em toda a palavra, toda a Bíblia, Deus deseja falar ao nosso coração. E vamos trazer aqui uma breve mensagem, porque não seria eu que ia pregar, mas por força da ocasião nós vamos meditar na palavra de Deus. E essa palavra já estava no meu coração. E ela fala a respeito de Sofonias, um profeta, e ela fala a respeito de juízo. Hoje, nos nossos dias, é complicado nós falarmos de juízo nas igrejas, porque nós, como seres humanos,
falhos, nossa tendência é fugir desses assuntos. Fugimos em muitos meios, né? Cristãos, evangélicos. Fugimos dessas mensagens que falam sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o julgamento de Deus. Porque isso, na verdade, nos assusta como seres humanos, né? Nos assusta. Quando nós ouvimos a palavra ira, ainda mais de Deus, porque nós temos, isso tem que ser falado, né? Nós temos a tendência no meio evangélico hoje de isolar algumas partes, alguns atributos de Deus. E ficamos com aquele atributo que nos agrada, o amor. O amor de Deus. É muito bom falar do amor, né? É muito bom falar da benignidade de Deus. É muito bom falar da bondade, da misericórdia de Deus. Mas nós vemos, irmãos, como os irmãos são acostumados aqui, né? Nós estamos todos em casa aqui, como família, né? Mas nós vemos que nós temos o costume de ler a palavra de Deus, como o irmão falou, louvado seja Deus por isso. E nós vemos Deus constantemente falando do seu juízo, da sua ira. E isso nós temos que ler e examinar as nossas vidas. Porque com certeza há um ensino, há um conselho de Deus para nós. E eu analisando esse texto, nós vemos que Sofonias ele profetizou nos dias do reinado do rei Josias, 640 a 608 a.C. E alguns estudiosos ainda falam que ele profetizou, ele foi usado por Deus, né, para trazer essa mensagem de julgamento, que no capítulo 1 nós vemos, o capítulo 1 ele começa que veio a palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias. Então veio a palavra do Senhor a ele. Então esse juízo, essa palavra de julgamento era da parte de Deus. E esse juízo, Deus fala que ele ia consumir por completo, versículo 2 do capítulo 1, se os irmãos olharem aí, a profecia fala que ele iria consumir por completo tudo de sobre a face, de sobre a terra. Então essa profecia era como que falando ao povo de Judá, desse período, mas também apontando para o juízo que viria sobre toda a face da terra. E Deus falando na boca do profeta: consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. No versículo 3. No versículo 4 do capítulo 1, ele fala assim: e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o restante de Baal, porque havia restado ainda ali em Judá alguma adoração a Baal. Por quê, né? Esse é o motivo que Deus fala com o profeta Sofonias que haveria um juízo. Porque olha o que eles estavam fazendo. Eles tinham um restante de Baal, que eles estavam ali ainda no meio do povo. Os sacerdotes, ele fala dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes estavam cultuando a ídolos.
E também no versículo 5 ele fala: e os que sobre os telhados adoram o exército do céu. Veja que havia ali os telhados, era como lajes, né? E eles faziam ali altares e cultuavam a Deus, mas cultuavam também aos astros, as estrelas, os planetas. E hoje, trazendo para os nossos dias, não é difícil você ver um cristão, uma pessoa que se diz cristã, crente, evangélica, mas que também acredita em horóscopo, né? É uma incongruência que o próprio Deus proibiu essa adoração. E veja, por isso que eles estavam fazendo, cultuando os astros, e Deus falou que haveria o juízo. E ele fala também no versículo 5, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. Milcom aqui, alguns estudiosos falam que seria um governante, outros falam que também poderia ser um tipo de um ídolo Moloque. E Moloque, como nós sabemos, era um ídolo onde eles sacrificavam crianças, ofereciam crianças a Moloque. Veja como estava a corrupção de Judá. E Deus, através do profeta Sofonias, ele diz que haveria um juízo. Irmãos, hoje nós olhamos o cenário religioso, evangélico, principalmente porque é o nossa campo, né? Nossa área, não é trabalho, mas como que as coisas estão deturpadas. Imagine, nessa época os sacerdotes cultuavam a Deus, mas aceitavam todo tipo de cultura pagã, cultos pagãos, e hoje não é diferente. Muitos estão aceitando tudo, mas querem continuar professando a fé em Jesus e aceitando outras coisas, outros tipos de adoração, o culto de prosperidade, o culto para trazer ao homem conforto, felicidade nessa vida. Com isso, fazem para eles um ídolo. E era o cenário que estava em Judá. E Deus fala com o profeta, para o profeta avisar ao povo que haveria um juízo. Mas esse mesmo Deus que é justiça, que se ira também, porque em Salmos capítulo 7, 11 e 12 diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. O salmista falando de Deus. Se o homem não se converter. Mas Deus, veja que ele mostra o juízo, ele aponta onde estão errando, mas ele dá um conselho: congregai-vos. E ele fala, sim, congregai-vos. Irmãos, interessante nós falarmos também que Sofonias, o sentido do nome Sofonias, um dos significados é o Senhor esconde.
O Senhor protege. Indicando talvez que Deus escondeu Sofonias e protegeu Sofonias e um povo ali ainda que restava em meio a tanta corrupção, Deus preservou ainda ali o seu remanescente para levar essa mensagem. Deus sempre vai ter o seu remanescente, irmãos. Sempre vai ter o seu remanescente. Em meio à crise, em meio à corrupção que está acontecendo, mas Deus sempre vai preservar a sua igreja, o seu remanescente. Aqueles que querem realmente servir ao Senhor de todo o coração. Não aqueles que são perfeitos, não, mas aqueles que estão buscando a cada dia se humilhar ao Senhor para que Ele faça essa obra de perfeição, né, de salvação na nossa vida. E veja que o Deus ordena que a todos que se ajuntem, congregai-vos, ele fala. Sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Em algumas versões aqui fala de essa palavra não desejável, uma tradução para o aramaico, ele vai falar de vergonha, só que com um adendo aqui negativo, não desejável. Ou seja, uma nação literalmente sem vergonha. Uma nação que não se envergonhava mais do pecado. Uma nação que cometia o pecado e ela já não se envergonhava por esse pecado. E ele diz: ajuntem-se, congregai-vos. Sim, congregai-vos. Nação não desejável. Matthew Henry fala que o pecado endureceu a sua sensibilidade ao pecado. O pecado, ele faz isso. O pecado, ele não tratado, ele não confessado e abandonado, ele vai endurecendo o coração do homem. E o homem acaba se tornando insensível à voz do Espírito Santo. Insensível ao chamado de Deus ao arrependimento. Mas veja que Deus, ainda que Judá, ela não era uma nação desejável, contudo, Deus ainda desejava se relacionar com Judá. Veja a insistência de Deus. Congregai-vos, sim, congregai-vos. Antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o julgamento venha, antes que o dia da ira do Senhor, né? O profeta usa essa expressão, o dia da ira do Senhor. O antes fala esse tempo de misericórdia, esse tempo de paciência de Deus para com o homem. E Deus quer se relacionar com Judá. Ainda que Judá seja não desejável, mas Deus dá essa oportunidade para que Judá se arrependa. E congregai-vos, né? Quando Deus manda, quando Deus quer abençoar o povo, fazer uma nova aliança com o povo, Deus manda o povo se reunir. Manda o povo voltar. Voltem. Se arrependa. Retornem. Né? Não é assim em Apocalipse, quando Deus fala: arrepende-te e volta ao primeiro amor.
Lembra de onde caíste e arrepende-te e retorna ao primeiro amor. E, irmãos, a misericórdia de Deus, antes que o decreto produza o seu efeito, ele nos mostra a paciência de Deus para com o homem. Noé, ele construiu a sua arca por possivelmente 120 anos. E a palavra diz que ele foi pregador da justiça, que viria da ira de Deus. 120 anos construindo, aproximadamente, construindo a arca e anunciando que viria o dilúvio. Ou seja, Deus deu tempo para o homem se arrepender. E assim Deus faz conosco. E vejam que ainda nessa palavra, no versículo 3, ele há ainda um conselho, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Essa palavra é um conselho de Deus também para aqueles que temem ao Senhor. Buscai ao Senhor. Aqueles que recebem a palavra de Deus com humildade. Os mansos aqui, parece que ele está falando para um outro povo, né? Parece que o profeta falou para um grupo, agora parece que ele está falando para outro grupo. E buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra também. Que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Aqui ainda há um conselho para nós, crentes, salvos. Buscai ao Senhor, buscai ainda mais ao Senhor. Não se acomodem, buscai ao Senhor. Não era só um juízo para aqueles que estavam com idolatria, não, mas também para aqueles que estavam seguros. Buscai ao Senhor. Examinem-se. Foi o que Paulo aconselhou, né? Provai, vede se está na fé. Examine. Nós vamos daqui a pouco ceiar. E o texto que vai ser lido, examine o homem a si mesmo. E depois coma desse pão. Esse exame ele tem que ser feito diariamente. Todos os dias, a todo momento, examinar o nosso coração e provar se nós estamos realmente na fé, pela palavra de Deus, conferindo. É o conselho de Deus, buscai ao Senhor. E interessante o final do versículo 3, ele diz assim: pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Aqui não quer dizer que talvez Deus vai ouvir a oração, né? Porque nós cremos no amor de Deus e na misericórdia de Deus. Mas é necessário se arrepender, se humilhar e buscar ao Senhor. E veja, irmãos, como que nós podemos ser escondidos naquele grande dia da ira do Senhor. Naquele grande dia em que
nos encontraremos com o Senhor. Eu escrevi aqui Hebreus 2, 1 a 3, nos diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como que nós vamos ser escondidos nesse dia da ira do Senhor? Atentando, irmãos, para essa tão grande salvação que Cristo Jesus consumou na cruz do Calvário. Ele foi e assumiu o nosso lugar, né? Nós estávamos mortos, como o evangelista falou aqui no início da oração. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e delitos. E o Senhor nos trouxe vida e nos deu vida novamente. Agora, é necessário nós ouvirmos aquilo que Deus nos fala a cada dia pela sua palavra. Congregai-vos. Sim, congregai-vos. Ajuntem-se. Arrependa-se. Humilhem-se. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Deus vos exaltará. Não é isso? É o que nós temos que fazer. É o que nós temos que olhar para nós, irmãos. Olhar para a nossa vida e perguntar: será que eu estou como essa nação? Insensível à voz de Deus? Insensível à palavra de Deus? Porque o pecado é assim, né? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. O pecado, ele vai, se não for tratado, confessado, deixado, ele vai endurecendo o nosso coração. Veja que, às vezes, a primeira coisa que o pecado faz é nos afastar da casa do Senhor. Quantos já não estão mais no nosso meio? Vários motivos, mas o pecado, ele nos afasta de Deus. Veja como foi com Adão e Eva. Quando pecaram, se esconderam de Deus. E Deus vem e fala: Adão, onde estás? Eu tive medo, me escondi. Por causa da vergonha. Veja que Judá estava num momento aqui que Judá não sentia mais nem vergonha do pecado. Estava endurecido. Nós temos que vigiar o nosso coração, para que também não sejamos assim, endurecidos, e não aceitar mais a palavra de Deus, não aceitar mais a correção, não aceitar mais a ministração do Espírito Santo na nossa vida. Como eu falei no começo, no louvor, né? Quando a gente pede o Espírito Santo para morar na nossa vida e encher a nossa vida, com certeza muita coisa Ele vai tirar. E nós temos que, cada dia, nos humilhar diante de Deus e pedir graça para que a sua obra seja realizada no nosso coração.
Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. O desejo de Deus é se relacionar conosco. O desejo de Deus é que possamos ter mais intimidade com Ele, mais sensibilidade do Espírito Santo, de ouvir a sua voz, de obedecer a sua palavra. É o desejo de Deus salvar o homem, né? Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça para que possamos ser em Jesus escondido, né, no dia da ira. Somente em Jesus nós vamos ser escondidos. O mundo tem uma maneira de falar, né? Fez um monte de coisa de errado e está se escondendo atrás da Bíblia. Se está falando de um sentido de que a pessoa realmente está se escondendo e não está vivendo o Evangelho, está correto, né? Mas nós temos que nos esconder mesmo em Jesus, na sua justiça, para que naquele grande dia em que nós iremos nos apresentar diante do tribunal de Deus, possamos ser escondidos pela justiça de Cristo. Porque se depender da nossa justiça, nós estamos perdidos. Mas graças a Deus que Cristo Jesus, Ele foi ao Calvário. E Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas ofensas. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus possa completar a sua obra no nosso coração a cada dia. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos a Ti, ó Deus, por esse tão grande amor, Senhor, revelado ali na cruz do Calvário, Senhor, em favor das nossas vidas. Ó Deus, guarda-nos, nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz a cada dia, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ser endurecidos pelo pecado. Ó Deus, que tão de perto nos rodeia, Senhor. Pedimos graça, Senhor. Se depender de nós, ó Deus, nós não conseguimos, ó Deus, servir ao Senhor, nem ouvir a Sua voz. Mas que o Senhor possa nos direcionar a cada dia, Senhor. Que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Deus, na nossa vida, na nossa família, no meio da Tua igreja, Senhor. E que o Teu nome seja exaltado, Senhor, para todo sempre. Assim oramos e pedimos graça em nome de Jesus. Amém, Senhor.